Olá pessoal, professor Marcos Ítalo. Vamos agora a mais duas questões sobre progressão geométrica. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da PG 320, 160, 80. Bem, nós temos aqui uma questão de soma dos termos de uma progressão geométrica. Para calcular a soma dos termos de uma PG, nós vamos utilizar a seguinte expressão: Sn igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa expressão ela permite calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica finita. Vamos aos dados. Olha, o primeiro termo é 320. Vamos anotar aqui. A1 igual a 320. A razão dessa progressão geométrica, observe, nós podemos achar dividindo 160 por 320. Vamos cancelar aqui um zero. Quando eu simplificar essa fração, nós vamos encontrar aqui o meio, né? Divide por 16, dá 1, 32 por 16, dá 2. Vamos agora substituir na expressão. Então vai ficar, eu quero a soma dos 8 primeiros termos. Então S8 igual a 1, que é 320, vezes, vamos botar aqui um colchete para ficar melhor, Q elevado a N. Ora, a razão é um meio. Então vai ser um meio, é Q, elevado a N. N é 8, que eu quero os 8 primeiros termos. Menos 1. Tudo isso aqui sobre Q menos 1. Então, meio menos 1. Ok? Vamos dar mais um passo. S8, soma dos 8 termos. Aqui em cima, 320 vezes. Veja, 1 meio elevado à oitava, nós podemos fazer 1 elevado à oitava, que é 1, sobre 2 elevado à oitava potência. 2 elevado a 8 é 2 à quarta vezes 2 à quarta, seria 16 vezes 16. Nós vamos encontrar 256. Menos 1. Fecha aqui o colchete. Aqui na parte de baixo, 1 meio menos 1. Faz assim, 2 vezes 1, 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então vai ficar menos 1 meio. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Soma dos 8 termos. Vamos lá para o numerador. 320 vezes. Olha, essa subtração de fração, vamos fazer assim. Multiplica isso por esse. 256 vezes 1, 256, negativo. 1 menos 256 vai dar menos 255. A parte de baixo aqui a gente repete. E a gente fica com essa fração. Sobre menos 1 meio aqui embaixo. Agora vamos escrever isso de uma maneira mais simples. Né? S8 vai ficar 320. Ó, lembrando que, como aqui é uma divisão, menos com menos dá mais. Então a gente pode esquecer esse sinal de menos. Olha, 255 vai ficar no numerador. Esse 2 aqui, ele vai para o numerador, né? Quando inverte a fração, isso é uma divisão de fração. 256 vai ficar aqui embaixo. Ok? Para diminuir essa conta, eu posso simplificar 2 com 256. Eu dividir 256 por 2, vai dar 128. 2 por 2 vai dar 1. Então, a minha conta aqui
vai ser 320 vezes 255, certo? Se você fizer a continha, vai dar 81.600 sobre, ó, sobrou 128 embaixo. Quando a gente for fazer essa divisão, tente fazer aí, você vai encontrar 637,5. Seria a resposta para esse problema, tá? Seria a soma dos 8 primeiros termos dessa progressão geométrica. Ok, pessoal? Agora vamos para outra questão. Olha, qual a soma dos termos dessa PG? Veja bem, essa PG ela é uma PG infinita e eu quero a soma de todos os termos dela. A gente sabe que para calcular a soma dos termos de uma PG infinita, nós vamos usar essa expressão. S infinito igual a A1 sobre 1 menos Q. Tá, pessoal? Agora, isso só é possível quando a razão for um número entre menos 1 e 1, quando estiver dentro desse intervalo, tá bom? Vamos observar, na nossa PG, o primeiro termo aqui é 1. Quem seria a razão? Vamos ver. Ó, a razão que vai ser 0,5 dividido por 1, que vai ser o próprio 0,5. Vamos escrever isso como uma fração, tá? 0,5 você pode escrever como um meio. Vamos aplicá-la na fórmula. Ó, a soma dos termos vai ser o A1, que é 1, sobre 1 menos Q, o Q, que é o meio. Vou fazer aqui. 1 sobre. Vamos fazer essa subtração de fração. Multiplica aqui. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, 1 menos o meio dá o próprio 1 meio. E aqui, pessoal, uma divisão de fração basta inverter, né? Então, esse 2 vem para cima, vai ficar 2 sobre 1, que é o próprio 2. Então, a soma dos termos dessa PG infinita seria 2. Até a próxima, pessoal.